Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Versículo 15. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus tem um plano no interior do coração do homem. Mas às vezes o homem acha que os seus planos são melhores, e esse homem se enche de orgulho, de pensamentos que visam tão somente em si mesmo. Podemos ver uma individualidade exacerbada, acentuada por todos os cantos e recantos desse planeta, como se não precisassem de Deus. Por isso o cristianismo tem sido tão combatido, porque cristianismo, porque fala de Cristo, tem sido combatido. Por quê? Porque eles não querem admitir que sem Deus nada somos, nada podemos fazer. As pessoas, os movimentos estão aí para tentar provar o contrário, que eles não precisam de Deus, que eles não precisam de Jesus, que eles não precisam mais nada, porque eles têm a capacidade, têm o poder de fazer todas as coisas, de mandar e desmandar, definir e indefinir. Mas quanto mais eles tentam provar, mais Deus se manifesta, mais Deus age poderosamente. Você está vendo essas catástrofes que estão acontecendo aí, esses desastres naturais? Esta é uma manifestação de Deus para provar que nada foge do seu controle. Nada foge do seu controle. O homem pode fazer tudo. Por exemplo, agora na Amazônia, foi hoje, deu um terremoto lá na Amazônia, na escala 6,6, atingiu vários estados no Brasil. Deus está dizendo: eu sou. E aquilo que eu determino, ninguém pode invalidar. E quando a minha mão é estendida, ninguém poderá fazer voltar lá atrás. Deus é Deus. Quanto mais o homem tentar provar que não precisa de Deus, mais Deus se manifesta para dizer: sem mim nada vocês vão poder fazer. O grande problema do homem está no pecado, que desde a queda de Adão e Eva, o pecado tem caído vertiginalmente, culminando no estado de pecado, de miséria, se perdendo de Deus. Portanto, se alguém está vivendo em pecado, é tempo de arrepender-se, clamando pelas misericórdias do Senhor, assim como Moisés fez pelos filhos de Israel, porque no Senhor há perdão e verdadeira restauração. Se
Segunda lição: nada pode substituir a presença de Deus na vida do homem. Nada. É interessante observar que Deus prometeu a Moisés enviar um anjo. Prometeu também dar vitória sobre os seus inimigos. Prometeu também dar a terra que manava leite e mel. Deus disse: eu não vou abrir mão do que eu prometi, eu vou, só não vou estar presente, eu vou mandar o anjo. Alguém poderia dizer: tá bom, Senhor, mas o que é um anjo comparado ao Senhor? Aquele que é Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador. Quem é o anjo? Para que servem os anjos? Os anjos, a Bíblia fala que são ministradores para servirem aqueles que vão herdar a salvação. Por isso que nós não podemos nos curvar diante do anjo, porque os anjos do Senhor estão ao nosso serviço. Eles são anjos ministradores para aqueles que vão herdar a salvação. Por isso que lá o salmista disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Isso são anjos ministradores. A presença de Deus, a presença do anjo é muito bom, mas muito mais significativo é a presença de Deus dentro do coração, porque o anjo não habita dentro, o anjo está perto, o anjo está ao redor, o anjo está no caminho, pode te ajudando para lá e para cá, mas Deus está dentro. A gente Senhor, coloca um anjo aqui, tá, ele vai guardar a porta, você vai sair, ele vai ficar lá na porta, porque ele não vai entrar dentro de você. Mas quando você sair: Senhor, vai comigo, presença, ele vai estar sempre junto. Amém? Olha só, Hebreus, eu estou falando isso, Hebreus está dizendo isso, Hebreus 1,14 fala assim: não são todos eles espíritos ministradores, está falando sobre os anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Não, irmãos, você viu um anjo, não se curva diante dele, não. Ele está a seu serviço, ele está ao nosso serviço. Tem alguém aqui que tem certeza da salvação? Tem certeza? Tem, não? Ó, vem lá. Se não tiver, você vai falar assim: mas não tem, não. Mas aí você não vai ter o anjo, a presença. O anjo está sempre te guardando. Deus envia anjos ministradores para nos guardar, irmãos. Mas ele vai guardar fora. Você já viu aqueles acidentes que de repente, milagrosamente, a pessoa, o carro fica todo distorcido e a pessoa sai dali ileso? Quem estava ali com ele? Um anjo. Certo? Mas eu preciso ter a presença de Deus para que o anjo esteja sempre comigo. Eu já sofri um acidente na Via Dutra. O carro rodou, bateu. Alguém puxou o freio de mão molhado, pista rodou, bati com essa têmpora 2 vezes. Fiquei desacordado, fui para o hospital, rasgaram a minha roupa toda. Você sofreu acidente, você fica sem roupa. Rasgaram a roupa, fui para o hospital. Fiquei 1 ano sem saber o que é 2 mais 2. E eu estava com o ronco da morte quando eu sofri o acidente. Mas Deus poupou a minha vida, porque o acidente, eu rodei, bati lá na guarda-rei. Depois que eu estava eu assim, veio um caminhão trucado e me levou. Me levou mais de 100 metros. E eu batendo, toda hora batendo. O caminhão levando, caminhão trucado. Pista molhada, mais que ele freasse. Mas o anjo do Senhor estava lá e me guardou. E guardou todos que estavam naquele veículo.
mas eu preciso ter o Senhor dentro. Ele vai estar a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Está escrito. Os anjos são apenas seres criados por Deus para estar à disposição daqueles que vão herdar a salvação. Deus prometeu vitória sobre os inimigos de Israel. Mas o que são as vitórias sem a presença de Deus? O que é a terra que mana leite e mel sem a presença de Deus? A igreja, as famílias, o homem precisa ter o entendimento de que a nossa maior necessidade não é a minha despensa, não é aquilo que eu possuo, naquilo que eu tenho, mas é a presença de Deus que vai me capacitar a lidar com aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho. É a presença dele. Essa presença é mais importante que tudo. As bênçãos que Ele nos dá sem a presença dEle, em nosso viver, não tem sentido, não tem nenhum sentido. Ficamos vazios. Quantas pessoas que têm bens materiais, tais como casas luxuosas, carros, dinheiro, mas são pessoas vazias de Deus, secas, sem esperança, sem amor, sem vida, mesmo estando vivas. Steve Jobs, que foi o criador da Apple, morreu com 56 anos. Câncer no pâncreas. E no final ele disse assim: sou milionário, tenho riquezas, mas eu aprendi que a vida não é aquilo que eu tenho. E ele disse: o carro que eu andava, que era de última geração, um Fusca me levava para o mesmo lugar. E esse dinheiro não me livrou da morte. E ele morreu com 56 anos. Ele reconheceu que a vida não está naquilo que eu possuo, a vida está naquilo que está dentro. Amém? Amém? Tudo isso sem Deus presente não tem sentido. Nada pode substituir a presença de Deus em nossas vidas nesse mundo. Nada. Terceira lição: Deus é a razão da existência do homem. Quando olhamos para a palavra de Deus, podemos ver Deus criando o homem com um propósito nobre. Lá em Gênesis, capítulo 1, só vou ler 3 versículos, diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem e a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus falou tudo isso e colocou ele no jardim do Éden. O jardim do Éden era onde o Senhor sempre estava lá. Era símbolo da presença de Deus. E quando eles pecaram, quando eles vacilaram, quando eles não valorizaram, não tiveram o temor devido por aquilo que eles ouviram da parte de Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden. Perderam a presença.
pela desobediência, porque não atentaram para aquilo que Deus tinha dito para eles. O homem caiu no estado de pecado e miséria, mas Deus não deixou o homem perecer nesse estado de pecado e miséria. No início já podemos ver o amor de Deus e a sua graça incomparável para com o pobre pecador. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: e ele já providenciou a saída. Deus já tinha providenciado a saída para essa situação desastrosa cometida pelo homem, cometida pela mulher. Ele disse assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele já estava tendo o prenúncio do Salvador. Deus não está, Ele não mandou Jesus, presta atenção, irmão, Deus não mandou Jesus para perder o homem, mas para ganhar. Deus fará de tudo para salvar uma pessoa. Jesus, quando Ele veio, Ele estabeleceu o seu ministério com 12 discípulos, para que se multiplicassem, para que o Senhor fosse anunciado, para que houvesse o maior número de salvos, de pessoas arrependidas, que reconhecessem Jesus como seu suficiente Salvador. Do meio do homem caído, o Senhor estendeu a sua mão para salvar, enviando aquele mestre chamado Jesus. Você pode dar glória a Deus? Moisés conhecia a história dos seus pais. Aqui, de uma forma maravilhosa, ele sabia a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, Israel, e resgatando os seus descendentes da escravidão do Egito. Jacó sabia disso tudo. Por isso ele valorizava a presença de Deus. Por isso ele necessitava da presença de Deus. A presença de Deus era indispensável em Israel, para que Israel continuasse existindo. Você sabe o que está acontecendo nesse mundo, nesses últimos dias lá no Oriente. O objetivo principal: acabar com Israel, destruir Israel do mapa, limpar, varrer do mapa. Mas eles ignoram, nós não, que Israel tem um Deus que está dando vitória para aquele povo, porque aquele povo pertence a Deus. As outras nações, você pergunta, que são essas outras nações? Descendente de Ismael. A precipitação de Abraão e de Sara entregando Agar gerou toda essa confusão que a gente está vivendo hoje. Todos querem destruir Israel, todos querem destruir Jesus, todos querem destruir a igreja, todos querem, mas nós estamos diante daquele Deus que é presente, tudo está no seu controle, nada foge do controle das suas mãos, e no momento oportuno o Senhor se manifestará de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, e o nome do Senhor será exaltado. Todos hão de declarar: só o Senhor é Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero... Sabe que o Senhor é um Deus vivo, poderoso, Deus presente, que nos dá força para viver cada dia. Gostaria que você ficasse em pé. Você tem algum problema? Vem cá, por favor.
Sim. Você tem algum problema? Deixa eu fazer, de repente, se você não... Você tem algum problema de fazer assim com alguém aqui? Ó? Com uma pessoa assim? Você tem algum problema? Porque tem gente que fala assim, dá mão para homem? Segura assim. A gente chega para cá. O Senhor disse: eu quero que você represente essa mão que você está segurando como a mão do Senhor. Isso vice-versa. Isaías disse, Isaías 41:10. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que você está segurando a mão e que ela também está segurando a sua. E assim, o Senhor diz para você agora. Repita isso. O Senhor diz para você agora: não temas, porque Ele é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele vai te fortalecer, vai lhe ajudar, Ele te sustentará com a sua direita, a direita da sua justiça. Para dar uma salva de palmas para o Senhor.